Código de Processo Civil. Parte geral. Livro 1. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observando-se as disposições deste Código. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Não se excluirá da apreciação judicial ameaça ou lesão a direito. É permitida a arbitragem na forma da lei. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que seja previamente ouvida. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência, à decisão prevista no artigo 701. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundadas todas as decisões sob pena de nulidade. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do MP. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Estão excluídos da regra do caput as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido, o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, o julgamento de recursos repetitivos ou de incidentes de resolução de demandas repetitivas, as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, o julgamento de embargos de declaração, o julgamento de agravo interno, as preferências legais e as metas estabelecidas pelo CNJ, os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal, a causa que exija urgência no julgamento a ser reconhecida por decisão fundamentada. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Ocupará o primeiro lugar da lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, parágrafo 3º, o processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência e de complementação da instrução, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2º. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. A norma processual não retroagirá
e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.